Glória a Deus. Boa noite, pessoal. Você que está com a gente também online, seja muito bem-vindo mais uma vez. Paz seja com todos. Amém? Felizes? Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, pela vida dos obreiros dessa casa e por mais esse dia profético que iremos profetizar sobre o mês de abril. Diga comigo assim, 12 cultos proféticos, diga comigo. Não, mais forte, 12 cultos proféticos para vivermos 12 meses de vitória. Você crê nisso? O pastor bem disse aqui, nós temos sido ministrados, aliás, pastor, Deus tem falado muito comigo, desde o final de dezembro, no que tange o que eu vou falar hoje. Eu quero dizer para vocês o seguinte, a primeira pessoa que é ministrada sou eu mesmo. A primeira pessoa que Deus fala, que Deus trabalha, que Deus opera em mim. E a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, ou a frase que eu vou ministrar para que em abril nós possamos viver, assim como foi ministrado pelo pastor Clécio, pela pastora Dani, pelo pastor Heitor domingo, falando que nós devemos, às vezes nos comportamos como aqueles que são carregados, e às vezes carregamos pessoas, devemos doar nosso tempo, doar nosso momento, doar o nosso ombro, carregar pessoas para Cristo. O que o Senhor tem colocado no meu coração, inclusive eu cantei uma canção aqui quarta-feira passada, que chama Leva-me Além. No mês de abril eu quero profetizar em nome de Jesus, que nós iremos além. Aí você pergunta assim, além de quê, Charles? Além das circunstâncias, além das nossas limitações, além até mesmo das nossas expectativas. Diga assim comigo, em abril, bem forte, em abril, eu irei além. Além, ir além. Eu poderia usar vários textos que eu conversava com o pastor, que fala sobre avançar, sobre progredir, sobre prosseguir. E eu lembrei de uma passagem muito interessante, quando Jesus chama os seus discípulos, em Marcos 6, ele envia os seus discípulos, ele fala, olha, nós iremos para outro lado da cidade. Mas interessante que nesse inteirinho tinha a questão do barco, tinha a questão da água, tinha a questão de tempestade, de noite. Os discípulos vão enfrentar dificuldades. Aí eu penso assim, será que Jesus não sabia que os discípulos iam enfrentar dificuldade no meio daquela situação? Ele sabia da dificuldade, mas ele sabia também que em meio à dificuldade ele estaria lá com os discípulos. É tanto que ele percebe que os discípulos estavam tendo dificuldade lá no lago. Mas não é o versículo que eu vou falar sobre hoje, eu quero ler com vocês a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, uma carta pequena, assim como Colossenses, capítulo 3, vamos ler 4 versículos. Estou lendo aqui na Nova Versão Internacional. Se você não trouxe a Bíblia, pode acompanhar também no telão. Filipenses 3, do 10 ao 14. Filipenses 3, do 10 ao 14. Posso ler? Abaixa o fundinho só um pouquinho, por favor, Mateus. 10, Filipenses 3, 10. Paulo dizendo, eu quero conhecer a Cristo, eu quero o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo continua, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, diga comigo, aperfeiçoado. Mas, diga mas, prossigo, diga prossigo. Deixa eu ler agora, para alcançá-lo. Deixa eu ler. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. 13, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás. E avançando, diga comigo, avançando. Mais forte, avançando para as coisas que estão adiante. 14, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio
do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos, eterno, em nome de Jesus, Pai, é a tua palavra. Pai, é só teu Espírito Santo que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Pai, que não seja mero retórico, mais uma pregação, mais um sermão, mas que seja, Pai, o teu Espírito Santo ministrando em cada coração. Deus, o teu reino não se baseia em palavras, mas em poder. O teu reino, Senhor, não é comida nem bebida, mas é paz, é justiça e alegria no teu Espírito. Então, essa noite eu peço, continue falando ao nosso coração. Teu Espírito Santo, Senhor, ministre em cada coração. E que os nossos corações sejam como terra fértil, para receber a tua boa palavra. Uma breve introdução à carta de Paulo a Filipos. Eu não vou me atentar à carta em si. Vou ser bem prático, bem objetivo, não vai doer, vai passar rapidinho. Essa é a primeira cidade, como está escrito lá em Atos 16, que Paulo vai começar a evangelizar, a pregar o evangelho. E aqui ele tem uma preocupação que eu quero trazer para nós hoje, que é sobre prosseguir e sobre avançar. Diga comigo, prosseguir e avançar. Lembra no começo que eu falei sobre ir além? Que precisamos ir além, que precisamos avançar, que precisamos progredir? Pastor Heitor, eu peguei uma frase muito interessante para iniciar essa mensagem. A frase é a seguinte. A frase não tem autor conhecido, ela fala o seguinte. Aprendi que posso ir além dos limites que eu próprio coloquei. Vou repetir. Aprendi que eu posso ir além dos limites que eu próprio coloquei. Duas palavras, avançar e prosseguir. Prosseguir, levar adiante, seguir, continuar. Detalhe, com algo que eu já comecei. Avançar, mover-se, colocar ou ir para frente. Fazer algo para alguém, passar de um estado melhor ou progredir em algum aspecto. Aliás, nós temos sido ministrados nos últimos dias, pastor Heitor, sobre isso. Primeiro, cara, sobre confiarmos mais em Deus. Segundo, sobre doarmos mais tempo um para com os outros. E meio a isso, nós buscarmos mais a Deus, nós lermos mais a palavra, não é? O nosso lá, projeto que toda igreja, cada membro fazer o seu TSD, cada membro fazendo leitura bíblica, nós, cada célula envolvida, multiplicando, evangelizando, convidando, batizando. Isso é avançar, isso é progredir, isso é ir além. Mas existem coisas que nos limitam. Por exemplo, coisas que podem nos limitar, nossos traumas, nossas desconfianças, nossos medos. Eu tenho medo, pastor Heitor, de falar na minha célula. Eu tenho vergonha. Eu tenho um trauma de infância que me impede de abrir a minha boca. Eu tenho preguiça. Eu tenho muito desânimo. Enfim, limitações. Limitações que nos impedem de ir além, de prosseguir, de avançar. O homem que escreve essa carta, ele é responsável por escrever 2 textos do Novo Testamento. Ele é o homem responsável, o maior missionário e pastor da sua época, em anunciar o evangelho no que antigamente chamava Ásia Menor. Ele literalmente dá a sua vida em prol disso. Aliás, nessa mesma carta ele fala, eu tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é ir além. Vou dar um exemplo muito prático. Quando você começa na escola, pastor Heitor, você aprende lá adição, subtração. As contas básicas, bases, lá no ensino fundamental 1. Só que você não para por aí. Eu não sou muito bom em matemática, o pastor Heitor aqui é crânio. Você vai passar depois para equações de primeiro grau, equação de segundo grau, e vai subindo. Vai saber delta, vai saber muita coisa. A física vai andar lá da matemática. Ou seja, você está em um nível e passa para o outro nível. Vem o Fundamental 2, vem o ensino médio. Se você fazer, por exemplo, a área do pastor Economia, você vai aplicar esse conhecimento em um curso mais específico, mais científico.
Ou seja, você avança, você progride, você vai além. Diga assim comigo, no mês de abril, mais forte, no mês de abril, eu preciso ir além. E eu volto na frase. Aprendi que posso ir além dos limites que eu mesmo coloquei. Eu não sei como é que vai estar a sua caminhada com Cristo. Eu não sei como é que está a sua liderança, como é que está seu meio de influência. Aliás, comecei a ler um livro ontem que chama O Poder da Influência. Cristo é o maior exemplo, Paulo também, claro, de influência, de pessoas que avançaram, de pessoas que progrediram. São exemplos para nós, são moldes para nós. Na célula, quando nós batizamos, quando nós ganhamos vidas, quando nós testemunhamos o Evangelho, quando nós falamos do amor de Deus, nós estamos avançando, nós estamos progredindo, nós estamos indo além. Apesar que às vezes somos vagarosos, como diz o pastor, ele gosta de falar isso, né? Não é, pastor? A gente arrasta chinelo demais. Sabe, a gente precisa de que alguém fique insistindo com a gente, sabe? E quase que pede por favor, ore, por favor, leia a Bíblia, por favor, invista seu tempo na vida de outra pessoa. Nós temos que ir além disso, amém? Nós temos que romper com isso. Eu preciso ir além, diga eu preciso ir além. Além das nossas expectativas. O pastor falou, e ministrou no mês de dezembro, nós ministramos sobre o mês de novembro, dezembro, sobre projeto de vida. Expectativa. Vá além dessas expectativas. Muitas palavras que o pastor ministrou aqui, e muitas delas domingo, nos últimos cultos, foi que nós limitamos a Deus. A gente quer ajudar a Deus. Sabe, nós temos o hábito de querer ajudar a Deus. Sabe, nós nos colocamos às vezes como ajudadores de Deus, sendo que é Ele que faz, é Ele que opera, é dele, por Ele, para Ele, tudo é para Ele, através dEle, por meio dEle, o milagre é dEle. Diga, eu preciso ir além. Vou voltar no versículo 10, e o que mais me marca nessa história de Paulo falando que ele precisa prosseguir, que ele precisa avançar, é que ele queria, e ele que defende essa tese, que é o seguinte: eu quero conhecer a Cristo. Eu quero descobrir o poder da ressurreição. Eu quero a participação em seus sofrimentos. Aqui está falando de Cristo. Eu quero me tornar como Ele em sua morte. Porque Cristo, Ele morre, mas Ele vence a morte. Então, Cristo foi além. Cristo, Ele avançou. Em momentos antes de Cristo morrer, lá no Getsemane, lá no Calvário, Ele está no Getsemane. E Ele passa por dores, por frustrações, por traumas. Ele está triste de tal forma que ele vai suar como em gotas de sangue. Lucas, como médico, vai descrever esse fato raríssimo, que é suar como em gotas de sangue. Você imagina o estresse que ele estava. Os discípulos que tanto amavam, que estavam com ele, que era Pedro, Tiago e João, estavam dormindo para variar. E ele sabia que ele precisava ir além. Ele precisava avançar. E ele fala, em detrimento de conhecer isso, ele fala o seguinte: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse ir além. Se possível, passa de mim esse avançar. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Cristo avança, Cristo morre, mas ele venceu a morte. E por causa dele, nós somos com ele e venceremos com ele também a morte não tem mais poder sobre nós. Por causa de Cristo. Diga assim comigo: eu preciso prosseguir. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás. Diga assim: eu preciso, não, mais forte comigo, eu preciso esquecer das coisas que ficaram para trás. O Senhor que cuida de nós. Eu disse, o Senhor é quem cuida de nós. Uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Diga assim: eu preciso avançar para as coisas que estão adiante de mim.
posso dar aqui vários exemplos. Eu preciso avançar no que tange a minha liderança. Eu preciso influenciar mais vidas. Eu preciso orar mais. Eu preciso ler mais a Bíblia. Aliás, abril vai ser o mês, né? Para isso, né, pastor? Vai ser o mês chave para você orar mais, buscar mais, testemunhar mais, utilizar mais. Ah, porque é o mês. Se não, é todo ano. São 12 dias de clamor, 12 dias proféticos para 12 meses de vitória. 12 meses de ir além, 12 meses de progressão, 12 meses de progredir, 12 meses de avançar. Amém? 2022 será muito melhor que 2021. Aliás, você tem falado muito isso. Muito melhor porque iremos progredir, porque iremos avançar. Ah, Charles, então fala uma coisa mais física. A sua área financeira, não sei. Vai dar mais dinheiro, né, pastor? O pastor vai dar aqui palestra sobre economia. Prosperar, ajudar mais, doar mais, entregar mais, ofertar mais. Por que não? Progredir, avançar, prosperar. Diga assim, em 2022, eu irei avançar. Eu irei prosseguir. Esse é o detalhe. As limitações, nós mesmos que criamos. Conversava com um amigo psicólogo ontem, pastor, e ele me esclareceu como é que pessoas de Deus traz a coisa que às vezes não damos tanta atenção. O Augusto Cury fala muito sobre isso também. Ele fala que às vezes nós tornamos, Tatiane, algozes de nós mesmos. Nós mesmos somos nossos malfeitores de nós mesmos. Nós mesmos denegrimos nós mesmos. Então diga comigo, em 2022, eu irei além de tudo. De traumas, tristeza, frustrações, limitações, expectativas. Sabe, precisamos gerar expectativas em Deus. Talvez você está aqui e gerou expectativa no seu pequeno grupo, nas pessoas do seu pequeno grupo, no pastor, e talvez as expectativas da sua vida foram frustradas. Aliás, conhecemos muitas pessoas assim, né, pastor? Cria expectativa no homem, cria expectativa no pequeno grupo, na pessoa, ou nas pessoas, se frustram, param a caminhada, param de orar, param de buscar a Deus, param de progredir, param de avançar. Diga assim, em 2022, eu irei avançar, eu irei prosseguir, em nome de Jesus. Pode bater a palmas para essa palavra, em nome de Jesus? E no 14 ele encerra, eu prossigo para o alvo. O pastor fala muito aqui sobre alvo, né? Se você não tiver alvo ou se você não souber, ou se nós não soubermos o lugar que queremos chegar, qualquer lugar vale. Ele diz, eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus. Quantos aqui seguem para o alvo? Diga assim, eu sigo para o alvo do chamado de Cristo Jesus. Amém? Escola sobre os seus pés, permita fazer uma